Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Espero que todos estejam aí animados, preparados, né? Estamos encerrando. Na sexta-feira eu encerro esse conteúdo e eu espero que vocês realmente estejam compreendendo qualquer dúvida, mesmo nós não estando juntos, né, em sala de aula, mas vocês têm essa oportunidade, né? Essa abertura de estar conversando pelas redes sociais, no WhatsApp, para tirar todas as dúvidas. Então, estudem, façam as atividades e as dúvidas que vocês tiverem, podem colocando aí no nosso grupo. Né? Gente, eu deixei para vocês uma atividade que foi uma pesquisa, né, sobre a formação do arco-íris. Por que eu passei essa atividade? Porque hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Eu espero que vocês tenham feito essa pesquisa, é interessante, né? Que o arco-íris, ele é formado a partir da decomposição da luz branca, né? Que acontece em gotículas de água. E isso é explicado, né? Hoje nós vamos ver sobre isso. Isso é explicado por uma experiência feita por Isaac Newton, né? Então, vamos ver como é que acontece a percepção das cores. Essa percepção vai acontecer através de um fenômeno chamado dispersão. O que esse fenômeno diz? É um fenômeno em que a luz ela é separada em suas diferentes cores, quando refratada através de algum meio transparente, como, por exemplo, né, do arco-íris, do prisma, que é o exemplo que Isaac Newton usou, e da lente fotográfica. Essa dispersão ocorre quando a velocidade da propagação da luz no interior de algum meio, ele depende da frequência das ondas eletromagnéticas. Vocês lembram que nós falamos que a luz ela é emitida através de ondas eletromagnéticas, não é isso? Então, dependendo da frequência dessa onda, essa dispersão ela vai acontecer, vai produzir um certo efeito. Então, sobre Isaac Newton, né, foi um físico, vocês já devem ter estudado ele na matemática, que ele estudou e elaborou teorias com relação à dispersão da luz. Isso, apesar da sua interpretação, Newton foi capaz de explicar, através dessa experiência, que a luz branca era, na verdade, composta por todas as demais cores, né? Formada pela junção de todas as cores. E que essas cores eram relativas à frequência ou comprimento dessa onda. Vamos entender um pouco sobre isso. Aqui eu coloquei esse desenho que mostra, né, o prisma que ele usou e que ele incidiu a luz branca. E ao incidir, vocês observam aí, de um lado está a luz branca, ao incidir a luz branca, ela foi dispersa, né, em várias cores, comprovando o que ele estava dizendo. E aí ele observou o quê? Que cada cor, ela apresenta um comprimento de onda específico. E aí ela vai se deslocando, fazendo ângulos diferentes no interior do prisma. Aí, dessa forma, ele concluiu que a luz ela é decomposta. Então, o fenômeno de dispersão, ele mostra que a luz é o resultado das misturas das cores do arco-íris. As cores, segundo essa experiência, não foram criadas, elas compõem a luz branca, elas estão na luz branca. E o fenômeno, o processo de dispersão é que vai promover as cores que nós vemos. Então, nesse círculo aí que eu coloquei para vocês, mostra, né, as cores todas juntas, e aí, bem no centro, é o momento em que há essa mistura de cores. Aí eu não coloquei todas as cores, né? Até porque tem uma teoria que diz que a cor verde, vermelha, amarela e azul
Somente essas cores já formam a cor branca. Então, a junção dessas cores, bem no centro de todas as cores, a mistura de todas essas cores formou a cor branca. E as outras cores? Elas são refletidas a partir da luz branca. Por exemplo, nessa letra A aí, foi refletida uma luz, foi lançada, né, uma luz branca, e ao ser lançada, as cores foram absorvidas. E foi refletida, né, apenas a luz azul. E aí, aos nossos olhos, o objeto ele aparece como cor azul, porque foi a cor que foi refletida aos nossos olhos. No caso do branco, o que nós percebemos? A luz branca é emitida e todas as cores são refletidas, ficando apenas todas as cores são refletidas, formando assim aos nossos olhos a cor branca. No caso do corpo negro, a luz branca é emitida sobre um objeto e nesse objeto as luzes elas são todas absorvidas e não são refletidas. Como nenhuma é refletida e é apenas absorvida, nós percebemos, a nossa percepção do objeto é que ele é negro, ele é escuro, porque não houve dispersão, né? Então, todas as cores foram absorvidas. Agora vamos falar um pouco sobre os espelhos, né? Nos espelhos, gente, ocorre uma reflexão regular da luz. O que significa essa reflexão regular da luz? A reflexão da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz ela incide sobre a superfície e retorna ao seu meio de origem. Os espelhos, né, são os principais instrumentos utilizados nessa base do fenômeno. Como eu coloquei aí, essa imagem, né, de uma pessoa se observando no espelho. O que aconteceu? A luz, ela incidiu sobre o objeto, sobre a superfície lisa, que no caso é o espelho, e retornou para a pessoa. Ela percebeu a sua imagem, né? A reflexão, ela pode ser de duas formas, regular e difusa. Nós vamos falar da regular. Então, o que é essa reflexão regular? Nessa reflexão, os raios eles são refletidos paralelos uns aos outros, como vocês observam aí na figura. Esse tipo de reflexão, ela forma a imagem da superfície altamente polidas, né? No caso, eu coloquei para vocês o espelho. Então, a imagem se forma nítida. Porém, né, ela não pode ser observada de diferentes posições, mas ela vai aparecer de forma nítida. Por exemplo, no espelho, dependendo da posição que você estiver, você vai conseguir ver sua imagem. Mas, se você estiver em uma outra posição, você pode ver a imagem de outra pessoa, mas não a sua. Então, vai depender da posição que você está. Então, observem essa figura aonde os raios, né, incidentes, eles são lançados e depois eles são refletidos paralelamente, não é isso? E aí, daí, né, surge a lei da reflexão. O que essa lei diz? Ela considera um raio de luz incidindo sobre uma superfície, que nesse caso, esses raios eles vão ter um ângulo de incidência formada pelo raio normal, né, incidente, e o ângulo de reflexão formado pelo raio refletido e normal. Como vocês observam aqui, o incidente é esse e o refletido é esse. Ah, minha gente, eu tô com a caneta aqui, não, vou usar o fone agora. Os incidentes são esses, as setinhas,
ok? E os refletidos são esses que estão sendo refletidos para fora da superfície. Então, a partir daí, surgem essas leis que dizem que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão, vocês observam aí, e que o raio incidente, a normal da superfície e o raio refletido estão todos no mesmo plano, como vocês observam aí na figura. Bem, os espelhos, eles podem ser planos ou eles podem ser esféricos. No espelho plano, gente, as imagens, elas vão ser iguais a imagem do espelho vai ser igual à imagem que foi refletida. Como vocês observam aí, nós temos aí na imagem um objeto que é uma garrafinha, que no espelho ela vai aparecer do mesmo tamanho, né? Então, nesse caso, nós falamos que isso acontece quando os espelhos são planos. No caso dos espelhos esféricos, eles podem ser côncavos ou convexo. No caso dos côncavos, a superfície refletora é a face interna da calota, porque vocês estão observando aí que no caso dos esféricos ele tem um formato diferente. Então, no caso dos côncavos, a superfície é refletora, aquela que vai refletir a imagem, a parte interna, e no caso dos convexos, a parte que vai refletir é a parte externa da calota. Um exemplo de espelhos esféricos convexos, gente, é o retrovisor do carro, né? Geralmente, em alguns carros, como caminhões, eles são muito usados porque ele vai diminuir a imagem, né, que está sendo refletida. Então, nos espelhos esféricos, há essa mudança no tamanho da imagem, né? A imagem não aparece exatamente no seu tamanho normal, ela pode ser aumentada, como ela pode ser diminuída. Então, aí nós encerramos, né, essa parte. Qualquer dúvida vocês coloquem aí no grupo. Nós vamos estar tirando essas dúvidas e até a nossa próxima aula. Ok? Vou deixar aí uma atividade que vocês façam. Então, um cheiro, que Deus abençoe a todos.